empregada doméstica contribui há 20 anos, desde quando? Todo mundo falar. Deputado, as palavras estão seguradas do ministro. 3 minutos cada um. As quando é que 20 anos de carteira de uma empregada... Vocês estão há 4 mandatos no poder. Por que não botaram imposto sobre dividendo? Por que deram benefícios para bilionários? Por que deram dinheiro para a JBS? Por que deram dinheiro para o BNDE? Por que? Vocês estiveram no governo. Vocês são o governo. Nós estamos há 3 meses. Vocês tiveram 18 anos. Deputados. 18 anos no poder e não tiveram coragem de mudar. Não pagaram nada. Não cortaram dividendos. Deputados. O PSOL nasceu. O pessoal nasceu porque eles fecharam questão. Paulo Guedes, quero insistir aqui, como outros deputados já fizeram, que o senhor responda às perguntas e os questionamentos. O senhor ocupa uma função pública, é na verdade uma obrigação conosco e com o povo brasileiro que está acompanhando aqui esse importante debate. Quero começar por 2 perguntas bem objetivas. Por que o ministro, durante o processo eleitoral, os meses que antecederam a eleição, não apresentou e não debateu de forma pública essa reforma criminosa da Previdência que hoje está em debate aqui? Quero fazer um outro questionamento, ministro. Ele não era candidato. Por que ou quais foram os estudos, as projeções e as análises que o senhor produziu, que o Ministério produziu, para que fosse colocado pelo governo como prioridade a reforma da Previdência e não, por exemplo, a reforma tributária. Essa sim que acaba com privilégios. Quais foram as projeções, os estudos, que o senhor deve ter acesso e precisa apresentar aqui, que levou vocês a decidirem priorizar a reforma da Previdência, tão cruel aos mais pobres, ao invés da reforma bancária, dos seus amigos banqueiros? Quais foram os estudos que vocês elaboraram para decidir priorizar e colocar tanta energia na reforma da Previdência, ao invés de combater o que o senhor declarou aqui hoje? Que o país serve, que o país privilegia os rentistas, que o país entrega 400 bilhões por ano há muito tempo para os especuladores. Por que não começar por isso, senhor ministro? Apresente a essa comissão, é sua obrigação, que estudos, que projeções levaram a esse tipo de entendimento. Eu estou vendo, ministro, que o senhor é tigrão, quando é com os aposentados, com os idosos, com os portadores de necessidades. O senhor é tigrão quando é com os agricultores, com os professores, mas é tchutchuca quando mexe com a turma mais privilegiada do nosso país. A sua função, o cargo público que o senhor ocupa, exige uma outra postura. Inclusive, o senhor precisa aqui pedir desculpa. Decoro, presidente. O senhor precisa pedir desculpa. De palavra. Garanta a palavra, presidente. Peço respeito. Ministro, por favor. Deputado Zeca e ministro Paulo Guedes. Por favor. Por favor, deputados. Salve, família Encarando, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, seguinte, como eu prometi a vocês, nós íamos fazer um vídeo sobre a reforma da Previdência, né, da reforma da Previdência. Antes que alguém venha dizer, esse cara é um esquerdista doente e veja que um esquerdista... Lá vai o estúdio caindo de novo, mano. Pera aí, deixa eu levantar o nosso estúdio, que é um negócio muito sério. Pera aí, viu? Senão fica mais escuro. Pronto, agora sim, do que o passado de Jean Willis, né? Fica mais escuro do que o passado do cara. Seguinte, eu disse a vocês que ia fazer esse vídeo da reforma da Previdência. E antes que alguém venha dizer esse cara é esquerdista, com aquela velha história, né, dos times de futebol, ou é Lula ou é Bolsonaro, veja aí que a gente bateu até palma pro cara, para o governo Bolsonaro, no que ele acertou, tá certo? Então jamais um esquerdista ia bater palma pro cara, veja aí, ó. Tem que aplaudir o cara, né, família? Isso aí realmente é o que eu disse a vocês, o homem Bolsonaro. Então, como nacionalista que somos, estamos aqui para apoiar tudo que a gente vê que é bom para nossa nação, como também estamos para criticar, para fazer protesto, para ser contra tudo aquilo que a gente vê que vai fazer mal à nossa nação, tá certo? Deixando isso aqui bem claro para que as pessoas entendam e saiam toda, né, dessa onda que esses caras, tanto canais de esquerda como de direita, estão fazendo, formando militantes. Se militante desse certo, a esquerda teria sido uma maravilha, porque você basta ver os caras do MST, já tratam Lula até como uma seita, né? Já é quase como um deus, e é um absurdo, como a gente já até mostrou aqui.
E a direita parece que quer ir pelo mesmo caminho, e é inaceitável, né? Eu vi até a palestra do Bolsonaro lá em Israel, e o cara citando, não, porque por coincidência meu nome é Messias. Visitei o Rio Jordão. Por coincidência, meu nome também é Messias. Pô, precisava citar isso, velho? Eu não, acho que não precisava. Tá se achando Messias mesmo, vai começar a fazer milagre? Porque só tá fazendo meleca. Por que eu tô dizendo isso? Família, o Paulo Guedes é considerado um grande economista, né? O maior do Brasil e tal. Só que do jeito que ele tá fazendo, eu também faço. Eu mostrei no outro vídeo que Bolsonaro fechou as contas no azul, como você pode estar vendo aí, ó. Contas do governo fecham no azul em 30,2 bilhões em janeiro. Mas espera aí, se Bolsonaro, veja aqui a contradição. Se Bolsonaro assumiu em janeiro, como é que ele já pode dentro de um mês ter fechado assim, só com a cara, sem ter tomado nenhuma providência, só pela cara? Realmente ele é o Messias, né? Pra você entender, família, é muito simples. Quem proporcionou aqui com fechar no azul foi o morcegão, Michel Temer. Ele privatizou 70% do pré-sal. E esse dinheiro se viu para isso aí, ó. Como o doutor Enéas, da mesma forma de antigamente, ó. Lembra que Enéas disse que quando privatizaram a Vale do Rio Doce só deu para pagar 3 meses de juro? Dizem que o governo gasta mais do que arrecada, gerando um déficit público. Isso é uma distorção da verdade. O governo gasta realmente mais do que arrecada, mas não é com o pagamento de funcionários públicos, não é com a manutenção de hospitais e escolas. O que ninguém diz é que existe uma saída gigantesca de dinheiro para o pagamento dos juros astronômicos da dívida interna. Querem privatizar até a Previdência, dizendo que ela dá prejuízo. Mas isso também é mentira! Nos últimos 10 anos, a Previdência só deu prejuízo 2 vezes. Em 1984 e 1988. É uma estrutura altamente lucrativa. E por isso eles querem privatizá-la. É apenas mais um lugar para onde o povo quer estender mais um de seus tentáculos. Eles dizem que as taxas de juros têm que ser mantidas altas para atrair capitais, porque existe um déficit público. Mas não dizem que só existe déficit público por causa do pagamento das altas taxas de juros. É o cachorro correndo atrás do seu próprio rabo. Baixando-se as taxas de juros, baixando-se o serviço da dívida, não existe déficit. Veja bem, aqui na década passada, veja, saíram mais de 100 bilhões de dólares daqui, pagos ao sistema financeiro. O Brasil é o maior cassino do planeta, ninguém diz isso. Veja, senhor, aqui, agora, quando esse plano salvador, entre aspas, foi apresentado, o governo, permita-me desenvolver um pouquinho, o governo diz que não é intervencionista, que eu que sou. Eu quero ser intervencionista a favor da sociedade, não contra ela. Ele apresentou uma taxa de juros de 8%, isso está no meu livro ali, que neguem se puderem, 8%, 8 ao mês, meu jovem. Enquanto a campeã de juros lá fora, foi a Grécia no passado com 7% ao ano. 7 ao ano, aqui foi 8 ao mês. O senhor sabe quanto nós, pessoas comuns, perdemos com esses 8% naquele mês? Perdemos 4,5 bilhões de dólares. Que alguém me corrija se eu estiver errado. O desafio é para o governo. Os dados são do Banco Central e da Andima. Quanto há dinheiro de sobra? Há dinheiro para construir estradas, há dinheiro para equipar hospitais, há dinheiro para tudo. Isso é uma mentira, entendeu? Mentira permanentemente repetida. E todo mundo aplaude, que falta coragem para dizer isso, entendeu? Exatamente, ó, janeiro, fevereiro e março vão fechar aí no azul, porque é o dinheiro da privatização, tá certo? Agora, esses 30,2 bilhões de janeiro vão entrar na economia do Brasil? Não. Não vão entrar na economia do Brasil. Para onde foram? Vão para pagar juro. Então, família, quando o governo diz que ou aprova a reforma da Previdência ou o país vai quebrar, vai tirar da saúde, vai tirar da educação, vai deixar as ambulâncias dos hospitais sem gasolina porque não vai ter dinheiro, ele não tá mentindo não, ele tá falando a verdade, tá? Ele está falando a verdade. Da forma que estamos aceitando as coisas, da forma submissa que estamos, ou aperta o povo e espreme para mais, ou realmente vai acontecer isso. Quando ele diz ou faz,
Ele está falando a verdade. Só que essa não é a verdade absoluta. A verdade absoluta, legítima e que realmente causa o problema do Brasil é os juros da dívida externa, interna e externa. Dívida, não deveria nem ter esse nome, porque dívida externa e dívida interna, todas são dívidas com banqueiros, todas são pagas a juro a banqueiro. Ou se faz uma auditoria dessa dívida pública, vamos colocar assim, da dívida pública em geral, ou vamos continuar nisso. O próprio Ené já tinha falado em um programa de televisão, vamos colocar assim para você entender, bem facilzinho, bem simples. A minha missão aqui é essa, explicar da forma simples para você, da forma mais simples possível. Imagine, meu caro irmão, que nós aqui ficássemos trilionários, tá certo? E nós disséssemos aos banqueiros, olha, a gente vai pagar a dívida do nosso país, a gente vai ficar pobre, mas vamos pagar tudo que o Brasil deve, tá certo? Então a gente fosse lá, ficasse pobre, pagar essa dívida, o Brasil não deve mais R$1. Como o doutor Enéas disse, em menos de um ano estaríamos devendo de novo. Mas por quê, Davi? Por quê? Por que ser tão pessimista? Porque por causa da forma que a gente negocia. Se sai mais do que entra. Então, se sai mais do que entra, é óbvio que você vai ficar devendo. É a mesma coisa de uma casa. Eles colocam exemplos grandes que é para você não entender, irmão. Fazem contas e mais contas, que é para você ficar longe do assunto. Mas é igual a sua casa aí. Se você ganha R$2.000 por mês e gasta R$2.500, tá certo? Você gasta R$2.500, como é que você vai pôr com os 2.000? Todo mês vai ficando um déficit de R$500. E quando esse déficit chegar ao valor da sua casa, eles vêm e tomam. Então é a mesma coisa com o Brasil, só muda o tamanho. Só muda o tamanho e a safadeza dos políticos, mas é a mesma coisa. Então eles falam de maneira complicada, que é para você não conversar, você não querer entender o assunto. Ah, é muito complicado, eu não vou entender. Mas se trata disso. Os nossos minérios, por exemplo, você pega um Quantzo, que você faz a placa, né? Placa de computador, chip, já falei isso aqui 1000 vezes. Mas você pega ali e vende a $5 e compra o produto final a 1.500 em vez de produzir o produto aqui. Então veja, você ganha 5 e gasta 1.500 com a compra, porque você precisa. Quem não precisa de chip hoje? Não é o chip da besta não, o chip do seu celular, o chip do seu computador, a placa-mãe do computador, a central do seu carro, todo componente eletrônico é feito com esse material. Então se você vender a 5 e comprar 1.500 e precisando como nós precisamos, veja a quantidade de eletrônica que tem no Brasil, tudo é eletrônico, o Brasil, pelo menos nisso, né, nós temos muita tecnologia à nossa disposição. Pode não ser de ponta, mas tem. Todo mundo tem um celular em casa, uma TV. E aí? Como é que você pode sobreviver fazendo esse entreguismo todo? É isso que a gente fala, família. É isso que eu venho tentando explicar pra vocês. E pra piorar, além de todo esse entreguismo, eu só tô citando um minério, o Quantzo, os outros são muito piores. Bem piores. E o que o governo quer fazer é arrumar formas de espremer mais a população. De tirar recursos da população, cortar gastos com a população. Mas o juro ele não fala. Então qualquer governo que não quer fazer uma auditoria da dívida externa, ele é cúmplice. E você vê que nem eles, nem os canais de direita tocam nesse assunto. Eles pulam como se não houvesse essa opção, como se isso não existisse. Não, vai ser ruim aí. Vai ser ruim para o governo. Por que vai ser ruim para o governo? Porque toda a moral que ele tá com os caras lá de fora, né, vamos dizer assim, as regalias que vão ter pro resto da vida, as famílias desses políticos que entregam o que eles querem, eles perdem tudo e vão ter eles como inimigo. Então o cara não quer fazer. Vocês entendem, família, a gravidade disso? Vocês entendem o que isso realmente significa? Então, família, é isso. Não é a esquerda nem a direita que vai salvar o país. Vai ser os próprios brasileiros, a própria nação vai ter que entender de fato um pouco de política. Vai ter que deixar desse estado de comodismo, porque o pior castigo para quem não gosta de política é ser governado pelos que gostam. E os que gostam, a maioria são corruptos. E eles vêm enganando a população, você vê que forma criminosa que eles fazem isso. Forma realmente criminosa. Ignoram o assunto como se ele não existisse. E sendo que esse é o X da questão. Então, mais uma vez, eu quero recomendar esses vídeos aí que você tá vendo. Assiste, irmão. Mesmo que você... Não, Davi, mas eu não entendo de economia. Eu falo simples assim, irmão. Eu dou exemplos práticos que qualquer pessoa pode entender, por mais leiga que seja. Você vai ter nesse documento, desses 3 documentários aí que a gente fez, a forma como eu falo aqui, bem simples para você entender, e a forma técnica feita por especialistas. E também tentando explicar da forma mais simples possível. E ainda quando fica alguma coisa eu vou lá e termino a explicação. Então, família, dê esse presente a você mesmo, entenda, porque a partir do momento que vocês entenderem o que de fato é o X da questão, o que é que faz o Brasil ser essa colônia, você nunca mais vai ser enganado, nem por esquerda nem por direita. Você vai entender qual é o problema. Sabendo qual é o problema, quando você vê o cara com a proposta, eu dei até um exemplo bem simples. Imagine que o seu cano de água está estourado na frente da sua casa.
Aí chega eu, chega fulano, chega cicrano, todos arrumando jeitos de consertar esse vazamento, mas trocando torneira, chuveiro, tudo dentro da sua casa. Botando você para gastar, ó, você tem que trocar a torneira da sua pia, você tem que trocar também a descarga do seu banheiro, e tu tá certo, vai gastando, e o vazamento continua lá fora. Você vai resolver desse jeito? Então é a mesma coisa. Os políticos vêm com propostas para espremer ainda mais o povo, arrancar ainda mais recursos, e não serve para nada, só serve para ir para esses caras. Então você vê aí, ó, 30,2 bilhões vai todinho para pagamento da dívida externa. E outra coisa, família, eu tenho tentado aqui me segurar para não fazer críticas muito duras ao governo, porque, para você ter ideia, a situação terrível que o Brasil se encontra agora, ainda existe coisa pior querendo assumir o lugar de Bolsonaro. Para você ter ideia, ainda tem coisa pior aí por cima disso. A própria esquerda está procurando um jeito de inviabilizar o governo para ver se coloca um impeachment aí por qualquer motivo que seja. Eles estão caçando, ó, cada coisinha, cada passo em falso que Bolsonaro dá ou deu, tá certo? Estão procurando coisas do passado, inclusive. E isso tudo para colocar Mourão no lugar dele. Mourão é um esquerdista enrustido, já deixou isso claro. O cara que é a favor de aborto, o cara que é a favor de censura de internet, o cara desse é esquerdista, tá claro isso. Foi lá negociar, contrariando o próprio Bolsonaro, foi lá conversar com a família Marinho lá, da Globo, né? Então, da Folha de São Paulo, tudo isso. Então você veja aí a gravidade que é a coisa. Se tá ruim com ele, pior é sem ele. Então eu tô tentando aqui criticar apenas, não o governo em geral, né? Mas tentando explicar a vocês o que de fato é o problema e pedir a ele, né, que vá em cima do problema e não fique inventando esses paliativos que não vai dar em nada. Não adianta fazer do jeito que está sendo feito. Outra questão também que eu quero falar para vocês, e eu vou deixar para outro vídeo, família, é uma revelação que o Cabo Daciolo fez e que de fato está acontecendo, família. Eu fui procurar agora essa semana e realmente fiquei assombrado. Na hora que ele falou, é tanta coisa, né, uma em cima da outra, que a gente acaba dando prioridade a umas e deixando a outra de lado. Mas quando eu fui olhar essa semana, realmente é terrível, é de aí amedrontar mesmo, é de fazer tremer, família. Então eu quero vir com esse assunto aí essa semana com vocês, pra gente bater um papo sobre isso. E por enquanto é isso. Diga não a essa em reforma. Então por enquanto é isso. Diga não a essa em reforma se você quer saber realmente os detalhes de qual é o problema do Brasil. E não adianta, não, mas a reforma é boa nisso. Eu não vou ficar aqui repetindo porque os canais de esquerda já estão fazendo isso o tempo todo. Tá, cada passo ali os caras estão destrinchando mesmo. Então não precisa eu ficar aqui repetindo o que vocês provavelmente a maioria já viu. Eu acho muito melhor, no lugar de eu ficar perdendo esse tipo de tempo, eu mostrar pra vocês qual é o problema de fato do Brasil. Sem dúvida nenhuma. Não é achismo, não é coisas da cabeça, não é teoria da conspiração. São os fatos, o que torna o Brasil uma colônia. Então assiste esses documentários, é muito importante. Vai estar aí o link na descrição do vídeo. Dê esse presente a você mesmo, irmão. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus, a gente volta amanhã com outro tema bem interessante. E um abraço e tamo junto.